Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, bom culto, boa meditação na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12, vamos ler do verso 1 ao 4. E diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Pai Santo, obrigado por mais uma oportunidade. É uma honra estar na casa do Senhor e poder meditar na palavra do Senhor. Reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza, a tua santidade, a nossa pequenez, os nossos pecados, e te pedimos, por favor, Senhor, mais uma vez, venha ministrar aos nossos corações, ao meu coração, ao coração de cada pessoa, aonde esse vídeo chegar, eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Bem, há momentos em nossas vidas que todos nós nos deparamos com a necessidade de se fazer uma escolha. Todos nós nos deparamos com a necessidade em algum momento em nossa vida de se fazer uma opção, de se escolher um caminho. Quem de nós nunca se deparou com uma situação assim, com uma necessidade de fazer uma escolha? Continuar ou parar? Ir em frente ou voltar? Ir para a direita ou ir para a esquerda? Todos nós queremos fazer as escolhas certas. Evidentemente, ninguém quer tomar decisões erradas. O patriarca Abraão e o seu sobrinho Ló também, certa vez, tiveram oportunidades de fazerem escolhas. E observando, então, neste particular da vida deles, nós podemos extrair preciosas lições. Abraão, o amigo de Deus, também chamado de pai da fé. Eu quero, então, olhando para a palavra de Deus, pensar com você em pelo menos 6 características de Abraão. Esse patriarca famoso, esse que é um dos personagens bíblicos mais importantes, mais conhecido, viveu entre 2000 e 1500 antes de Cristo. Ele, que é da cidade de Ur dos Caldeus, muito conhecido. O povo árabe descende dele, através de Ismael, que nasceu quando ele tinha 86 anos. O povo judeu também descende dele, através de Isaac, que nasceu quando ele tinha já 100 anos. E após a morte de Sara, ele se casou novamente com uma mulher chamada Quetura, e teve ainda mais 6 filhos. Interessante que Abraão é considerado pelos cristãos
ele é considerado pelos muçulmanos, ele é considerado pelos judeus como o pai dos fiéis, ou o pai da fé. Então, as três principais religiões do mundo consideram Abraão como o pai da fé. Tanto o cristianismo, como o islamismo e o judaísmo também. E a primeira característica forte de Abraão que nós observamos é uma obediência tremenda a Deus. Nesses 5 versículos primeiros que nós lemos, verso 1, 2, 3 e 4, nossos 4 versículos, melhor dizendo, nós observamos então a obediência dele a Deus. Coisa mais linda que pode existir numa pessoa é a obediência a Deus. Me lembro sempre de uma frase antiga que diz: o caminho das bênçãos passa sempre pela obediência. Quem quer ser abençoado por Deus precisa obedecer a Deus. E nós, que somos pais, sentimos muita alegria em termos filhos obedientes. Agora, se nós que somos cinza, se nós que somos pó, sentimos tanta alegria por termos filhos obedientes, imagine Deus. O apóstolo João nos diz na sua terceira carta, no capítulo 1 e no verso 4, Deus dizendo através do apóstolo João: não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos estão andando na verdade. Então essa é a primeira característica forte de Abraão, uma obediência firme a Deus. A segunda característica que nós observamos em Abraão é que ele era um altruísta, ou seja, alguém que se dedicava ao seu semelhante, alguém abnegado. Ele concedeu ao seu sobrinho Ló o direito de escolher a terra. No capítulo 13, do verso 8 ao 9, diz assim: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, então eu irei para a esquerda. Então, nós observamos aqui um homem abnegado, um homem despojado. Ele coloca diante de seu sobrinho Ló a oportunidade de escolha, de decidir para qual lado ele queria ir. Escolha a terra que você quer, meu sobrinho. Coisa linda é uma pessoa cordata. Coisa linda é uma pessoa que se dedica ao seu semelhante. Uma pessoa que evita confusão, evita discórdia. E quantas pessoas existem por aí que não abrem mão de coisa alguma? Quantas pessoas que não conseguem relevar coisa alguma? E nós vemos aqui então um grande exemplo
de um altruísta, de alguém abnegado. Mas há uma terceira característica muito forte de Abraão, que era um homem de muita coragem. No capítulo 14, do verso 14 ao 16, diz assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez então sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles, de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Abá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e também o povo. Nós temos uma promessa maravilhosa na Bíblia, e a promessa maravilhosa que eu me refiro está em Deuteronômio 28, verso 8, onde o Senhor Deus diz: em tudo que puseres as mãos, eu vou abençoar. Agora, Deus não desperdiça bênçãos. Deus não distribui bênçãos à revelia. Note que ele diz: em tudo que puseres as mãos, eu te abençoarei. Isso significa que se eu não puser as mãos em nada, eu não serei abençoado em nada. Se eu não me mover, se eu não trabalhar, se eu não colocar minhas mãos, como irei prosperar? Como serei abençoado? Em Josué também, no capítulo 1, no verso 6, o Senhor diz: seja forte, seja corajoso, porque tu farás com que este povo possa herdar a terra que eu prometi a seus pais. Então Abraão derrotou todos os reis que haviam despojado o seu sobrinho Ló. E como é que nós reconhecemos através de tudo isso que nós precisamos nos encher desta coragem? Nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, mas eu preciso lembrar aos irmãos que coragem não significa precipitação. Coragem não significa loucura, mas significa uma força para fazer tudo aquilo que Deus colocar para nós fazermos com bastante equilíbrio. Glórias a Deus. Quando sabemos que estamos no centro da vontade de Deus, então podemos ir com toda a coragem, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem vai à nossa frente. Pastor, e como é que eu faço para saber se estou mesmo no centro da vontade de Deus? É muito simples. Quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas fluem, as coisas se encaixam. Quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas dão certo. Mas há aqui uma quarta característica forte de Abraão, que era a sua fidelidade. Ainda no capítulo 14, no verso 20, a palavra diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo
lhe deu Abraão o dízimo. Glórias a Deus. Muitos cristãos não recebem bênçãos de Deus porque eles retêm o dízimo. O dízimo é de Deus e muitos não recebem bênção porque não entregam o dízimo. O dízimo é um sinal de gratidão a Deus, é um reconhecimento de que Deus é o provedor das nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós sabemos que há muitos abusos em relação ao dízimo em nossos dias. Há muita distorção por causa dos gananciosos que existem entre nós, por causa dos mercadejantes da fé. Mercadejar a fé significa mercantilizar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo então nos fala dos mercadejantes da fé, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 17, onde ele fala dos obreiros fraudulentos, dos gananciosos. Essa prática de pagar o dízimo a Deus é uma prática comum há milhares e milhares de anos. E Deus então chega até a pedir para a gente fazer uma prova dele. Pensa comigo o que é o homem para provar Deus. Quem somos nós para colocarmos Deus à prova? Mas o Deus bondoso, o Deus amoroso, diz: fazei prova de mim. Isso está em Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E ele continua no verso 11, dizendo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Mas o avarento diz: mas essa é uma ordem de Deus, lá na antiga aliança. O ganancioso diz: essa ordem de Deus, ela foi dada só para o povo da antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas eles não deixam de ler os salmos, eles não deixam de declarar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, se essa palavra, se é uma ordem de Deus apenas para a antiga aliança, apenas para os crentes do Antigo Testamento, então deveríamos remover todo o Antigo Testamento da nossa Bíblia. Não deveríamos ler os Salmos, não deveríamos considerar o Antigo Testamento, mas é por causa da ganância deles, é por causa da ambição. Eles dizem que essa ordem não vale para a nova aliança, mas o Salmo 91 vale. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. E então eles oram com muita fé, o Salmo também. Mas nós observamos pela palavra de Deus que é uma ordem do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento
na minha casa. Louvado seja Deus. Amém? Mas há uma quinta característica forte de Abraão aqui, que é a oração. Ele dá um exemplo tremendo de oração. No capítulo 18, ainda em Gênesis, no capítulo 18, do verso 22 ao verso 33, diz assim a palavra de Deus: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Por amor dos 50 justos que nela se encontram, e o Senhor responde no 25: Longe de ti, Abraão ainda continua argumentando a Deus: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça ao juiz de toda a terra? Aí no 26 o Senhor responde: Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu ainda Abraão: Não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: Não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: Não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Uma coisa que é uma das coisas mais incoerentes é um cristão sem uma vida de oração. Porque a oração muda a situação. A oração muda qualquer circunstância. A oração de Ana mudou a sua situação de esterilidade. A oração de Jó mudou a sua situação. A oração mudou a situação do rei Ezequias, tomado de uma enfermidade mortal. A oração mudou a situação de Elias. E são muitas as provas na Bíblia de que Deus muda o quadro da situação quando nós oramos. Abraão se coloca diante do Senhor e argumenta com o Senhor: Senhor, tu vais destruir o justo com o ímpio?
Senhor, e se houver, por acaso, 50 justos na cidade? Ainda assim o Senhor vai destruir? E o Senhor respondeu, disse, não, por amor dos 50 justos eu não destruirei. E Abraão continuou, Senhor, mas e se houver 45 justos na cidade? E o Senhor respondeu, por amor dos 45 eu não destruirei. Senhor, se houver 40 justos na cidade? E o Senhor respondeu, por amor dos 40 justos eu não destruirei a cidade. E Abraão continuou, Senhor, mas e se houver 30 justos na cidade? E o Senhor respondeu, olha, por amor dos 30 justos eu não destruirei. Senhor, deixa eu perguntar mais uma vez, e se houver 20 justos na cidade? Ainda assim o Senhor vai destruir? E o Senhor disse, não, por amor dos 20 justos eu não destruirei. E Abraão disse, Senhor, não fique bravo comigo, mas deixa eu perguntar só mais uma vez, se houver 10 justos na cidade, o Senhor ainda vai destruir? E o Senhor respondeu e disse, não, por amor dos 10 justos, eu não destruirei a cidade. Certamente ninguém escaparia daquela destruição maciça da cidade de Sodoma e de Gomorra. Então Abraão intercede pelos justos que porventura habitassem ali. E esta série de perguntas e respostas que nós temos aqui mostra para nós o poder da oração. O poder da oração de intercessão. A oração não tem distância, a oração não tem barreira, a oração não tem horário. Senhor, meu ente querido está lá, longe, sofrendo. Senhor, tal pessoa nesse momento está precisando de um milagre do Senhor. A oração não tem barreira, não tem distância. Diga graças a Deus. Então, outra coisa que essa série de perguntas e respostas de Abraão a Deus mostra para nós é a grande misericórdia do nosso Deus. Note, ele estava disposto a poupar a maioria dos pecadores por causa de apenas 10 justos, se houvessem na cidade. Mas infelizmente não haviam 10 justos. Havia apenas Ló e sua família. Ló, sua esposa e 2 filhas. E ainda por cima, sua esposa desobedeceu e se transformou numa estátua de sal, de maneira que foram salvos apenas Ló e suas 2 filhas. Mas há uma última característica de Abraão aqui, que é a sua fé. Nós não vamos ler todo o texto, mas no capítulo 22, do verso 1 ao 19, Abraão foi posto à prova por Deus, e ele não hesitou em oferecer o seu único filho Isaque, por amor a Deus. Por isso ele é chamado de o pai da fé. Deus o colocou à prova, pedindo o seu único filho Isaque, e Abraão não hesitou em momento algum. Oferecer um dízimo a Deus não é tão difícil, qualquer um pode fazer. Oferecer algum bem material a Deus, qualquer um faz. Mas oferecer o próprio filho em sacrifício, pensa no que significa oferecer
o único filho em sacrifício a Deus. Amados, nós somos a igreja. Nós somos, portanto, o Israel de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Já saímos do Egito, ou seja, já saímos do mundo. Pela graça e misericórdia de Deus, fomos retirados do mundo e estamos aqui caminhando pelo deserto desta vida, rumo ao céu. E o deserto é um lugar do trabalhar de Deus. O deserto é um lugar do agir de Deus em nossas vidas. E nessa nossa trajetória de vida que estamos fazendo rumo ao céu, muitas vezes nos deparamos com um beco sem saída. Nessa caminhada, nesse deserto, dessa caminhada rumo ao céu, muitas vezes nos deparamos com uma situação de necessidade de tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha. Foi assim na vida de Abraão e seu sobrinho Ló também. E o que é que nós aprendemos com a experiência deles? Primeiro, que uma boa escolha não depende de muito pensar. Pensar bastante é bom, não é uma coisa ruim. Pensar bastante ajuda, mas não garante uma boa opção. Às vezes, o muito pensar acaba confundindo. Às vezes, o muito pensar acaba deixando as pessoas mais inseguras do que antes. O que mais nós aprendemos com a experiência desses dois? Que uma boa escolha não depende de fazer uso da razão. Racionalizar é bom, racionalizar é necessário, mas tem muita coisa que extrapola a teoria. Tem muita coisa que na teoria é de um jeito, mas quando você vai para a prática é bem diferente. O que mais nós aprendemos com a experiência desses dois? Que uma boa escolha não depende de muitos conselhos. Às vezes, ouvimos as pessoas dizerem assim: olha, eu me dei mal, mas é que na época em que eu tomei tal decisão, muitas pessoas me aconselharam, todo mundo me aconselhou e eu fui meio que pela pressão. Nós não devemos nos mover por pressão de pessoa alguma, a não ser por um direcionamento de Deus. Diga glórias a Deus. É bom ouvir opiniões, não estou querendo dizer com isso que não devemos ouvir as pessoas. Ajuda, muito bom a gente ouvir opiniões diferentes, mas devemos tomar todo cuidado, não se deixar influenciar demais. Por quê? Porque no final das contas, quem vai ganhar ou perder será você. Então não se deixe influenciar demais.
Peça sempre a sabedoria a Deus. E Tiago, no capítulo 1, no verso 6, nos diz: tendo falta de sabedoria, peça a Deus, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e impelida pelos ventos. Então peça com fé sempre a Deus a sabedoria para tomar decisões corretas na sua vida. E alguém poderia perguntar: pastor, do que depende então uma boa escolha? Uma boa escolha depende de prestar muita atenção aos princípios de Deus. Esteja atento aos princípios de Deus, a fim de não fazermos escolhas precipitadas. Precisamos dos princípios divinos com muita clareza, com muito cuidado aos princípios de Deus em sua palavra, em nossas decisões. Pois a palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Muito cuidado, muita dependência dos princípios de Deus na hora de tomarmos as decisões. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, sabedoria, discernimento espiritual, para possamos então tomar sempre decisões corretas, vindas do trono de Deus. Vamos orar um pouco mais, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, graças por essa reflexão tão simples e tão breve que fizemos da Tua Santa Palavra. Deus, nesse nosso caminhar por esse deserto da vida, rumo ao céu, nos colocamos numa dependência total e completa do Senhor. E crendo que assim então veremos grandes coisas que o Senhor irá fazer diante dos nossos olhos. Porque a Tua palavra diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, nos ajude nessa caminhada, nos ajude, Senhor, em nossas decisões, porque tendo o Senhor prometido, o Senhor fará. Tendo o Senhor falado, o Senhor vai realizar. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que nós sejamos maduros e completos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não termos falta de coisa alguma, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós então tomaremos o cuidado de sempre render a Ti somente toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Nesse momento nós vamos então fazer a entrega da nossa oferta ou do nosso dízimo, sempre com alegria, sempre com liberalidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você que não está no templo, você que está em casa, pode fazer a sua oferta através da transferência bancária. É uma forma de você estar dizendo assim a Deus: Deus, eu reconheço que até o fato de eu poder dizimar e ofertar é graça do Senhor.
é sinal de que o Senhor me abençoou primeiro, senão eu não teria o que oferecer para o Senhor. Pai, eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Pai, eu oro por cada membro, por cada agregado, por cada participante. Eu oro por cada família, Senhor, cada pessoa, ó Deus, que está orando nesta hora. Pai, eu clamo especialmente por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, por situações de decisões importantes em suas vidas. Eu peço, Pai, o direcionamento do Teu Espírito Santo. Eu peço, Deus, a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a cura aos que estão enfermos. Ó Deus, eu peço paz aos que estão com seus corações e com suas almas inquietas, aos que estão passando por ansiedade, aos que estão passando por depressão. Eu oro por aqueles que estão sofrendo por ataques demoníacos, que estão debaixo de opressão satânica. Eu peço, Deus, a libertação completa, a restauração, em nome do Senhor Jesus. E daremos sempre a Ti a glória, a honra e o poder, porque o Senhor é um Deus que sempre nos ouve. O Senhor é um Deus abençoador, um Deus maravilhoso. Por isso, Senhor, nós declaramos mais uma vez o nosso amor e a nossa profunda gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Shalom.